E se o preço da cura de todas as doenças fosse entregar um ser humano vivo a cada ano? Em 2294, esse contrato foi assinado. Mas agora, alguém quer quebrá-lo. A nave de transporte se aproximava de Eris como um Requiem silencioso. A estação, gigantesca e escura, orbitava a Terra com a frieza de um monumento fúnebre. Nada nela parecia humano, nem as formas angulares das torres, nem os corredores externos envoltos em placas negras que absorviam a luz. Era como se tivesse sido construída não para servir, mas para lembrar. O agente Loran Miles, da divisão de inteligência interplanetária, encarava a estação pela janela, os olhos carregados de uma dor antiga. Fazia exatos 12 anos que sua esposa, Amira, havia sido levada como a primeira oferenda do contrato de Eris. Diziam que foi um sorteio, diziam que foi necessário, mas no fundo, ele sempre soube. Havia algo errado. A bordo, a atmosfera era espessa com silêncio. Técnicos em trajes brancos evitavam contato visual. Guardas vestidos com uniformes escuros vigiavam sem expressão. No centro da estação, o salão de transferência. Uma câmara circular de mármore metálico, onde a oferenda era entregue viva aos Veltrax. Mas dessa vez, algo havia quebrado a rotina. O corpo da última oferenda havia desaparecido. Nenhum registro, nenhum sinal. Câmara estava vazia. Fria, Loran caminhou até a sala de arquivos. Ao tentar acessar os registros, encontrou camadas de segurança acima de seu nível. E quando tentou forçar o sistema, ele travou. Por alguns segundos a tela ficou preta. E então, uma mensagem piscou brevemente. Olemari observam. O contrato não pode ser quebrado. Loran sentiu o gelo subir pela espinha. Era o começo de algo muito maior. E ele sabia, a partir dali, cada resposta que encontrasse custaria mais do que ele estava preparado para perder. A bordo da estação orbital Eris, o silêncio é absoluto. Não por falta de som, mas pela ausência de perguntas. Tudo ali parece coreografado. Técnicos circulam com os olhos baixos. Protocolos são seguidos com precisão quase ritualística. A atmosfera é limpa, asséptica e inquietante. Loran Miles observa de longe o que deveria ser apenas mais uma inspeção de rotina. Mas há algo diferente. Desde que cruzou o perímetro da estação, teve a sensação de que estava sendo observado. Não por câmeras, mas por algo, além. Uma presença fria, como se o próprio espaço estivesse atento. Ele revisita o relatório da última transferência. A identidade da oferenda. Nolan Cree, 34 anos, artista. Saudável, sem antecedentes criminais, voluntário registrado. Mas ao cruzar as câmeras da Câmara Central, seu corpo simplesmente desapareceu. Sem vestígios, nem resíduos orgânicos. Nem falhas no sistema. Transcendido, segundo o supervisor da estação. Um termo que não constava em nenhum manual. Loran interroga um dos operadores. A resposta é sempre a mesma. Tudo ocorreu conforme o contrato. Mas seus olhos dizem outra coisa. Medo. Um medo que foi ensinado a calar. Ele tenta acessar os registros internos, mas parte do sistema está criptografada com chaves de origem alienígena, código Veltrax, indecifrável para qualquer tecnologia humana. Por que, afinal, esconder os detalhes de algo que se diz ser um ato de salvação? Enquanto caminha pelos corredores da seção restrita, Loran encontra uma porta selada. Símbolos estranhos gravados no metal. Não são Veltrax, são mais antigos. Um leve zumbido preenche o ambiente como se algo estivesse vibrando. Do outro lado, ele encosta a mão na porta. Por um instante, vê flashes, imagens distorcidas, fragmentos de memória que não são suas. Um grito, um campo estelar invertido, uma criatura envolta em sombras líquidas, e então tudo silencia. O contrato começa a revelar suas rachaduras. E Loran, pela primeira vez, sente que não está apenas investigando um desaparecimento. Está tocando algo que nunca deveria ser acordado. Loran volta para seus aposentos na estação, mas o sono não vem.
Aquela visão o persegue. O grito que não era dele. O campo estelar dobrado sobre si mesmo. Os olhos. Ou o que pareciam ser olhos. Nas sombras. Ele decide acessar os arquivos lacrados da inteligência interplanetária, utilizando sua credencial de segurança máxima. E lá está. Um banco de dados oculto chamado Projeto Thanatos.nomes. Datas. Registros de todas as oferendas desde a assinatura do contrato com os Veltrax. E algo ainda mais perturbador. Nem todas eram voluntárias. Casos. Arquivados de desaparecimentos, alterados digitalmente para parecerem registros civis. Famílias inteiras que pensavam ter perdido entes queridos em acidentes, quando, na verdade, foram selecionados por algoritmos silenciosos, alimentados pelas próprias redes de saúde global. Loran reconhece um nome: Elaine Miles, sua esposa. Mas o que o choca não é vê-la ali. É o selo ao lado do nome. Inadequada para a transcendência, encaminhada a Olemari. Ele paralisa. Era isso que escondiam. As oferendas não eram apenas entregues aos Veltrax. Havia algo acima deles. Algo que os Veltrax temem e adoram. Os Olemari pouco se sabe. Apenas fragmentos em arquivos censurados, referências cruzadas em línguas mortas, sussurros em gravações captadas por acaso. Seres que não vivem no espaço, mas entre os estados de existência. Eles não consomem corpos. Eles consomem consciência. Loran fecha o arquivo. Pela primeira vez, considera a possibilidade de que Elaine não esteja morta. Mas se estiver viva, onde e em que estado, o contrato era mais do que uma barganha. Era um véu, estendido sobre os olhos da humanidade para esconder uma dívida ancestral. E agora, ele está prestes a tentar romper esse véu, mesmo que isso custe sua própria sanidade. No dia seguinte, Loran confronta o alto curador da estação Eris, um ser híbrido, meio humano, meio adaptado pelos Veltrax, que vive entre corredores de silêncio e sensores biométricos. Com a frieza de quem já sacrificou convicções, o curador apenas sorri quando Loran revela o que descobriu. Você não quer a verdade, agente. Ninguém quer. A humanidade aceitou a ilusão com tanto fervor que, mesmo se o véu caísse, ela o costuraria de volta. Loran não recua. Exige respostas. E então, pela primeira vez, houve a verdadeira origem do contrato. Não foi a Terra que negociou a cura. Foram os próprios Veltrax que imploraram para oferecê-la, porque estavam fugindo. Fugindo dos Olemari. E precisavam de algo que só a consciência, humana em agonia profunda, pode gerar. Energia liminal. Um tipo de pulsação vibracional gerada entre o desespero e a esperança, útil para abrir fendas entre dimensões. Um combustível raro, quase impossível de replicar. A cura foi a isca, a terra, o campo fértil, e os humanos, involuntários doadores dessa nova moeda cósmica. O curador encerra o diálogo com uma frase seca. Sua esposa chorou, não por medo, mas por você. Ela sabia que um dia você descobriria, e não poderia voltar. Loran desaba por dentro, mas mantém o olhar firme. Ele saiu de Eris acreditando que existia justiça. Agora entende. Existe apenas barganha. No espaço, nada é dado. Tudo é tomado. A cura da humanidade foi paga com o que ela tinha de mais precioso, a alma. Mas Loran decide naquele instante. Se há uma brecha nesse sistema, ele vai encontrá-la. Nem que tenha que se tornar uma oferenda para cruzar o portal dos Olemari ele mesmo. Loran parte de Eris em uma nave de reconhecimento furtiva. A bordo, leva apenas registros criptografados, amostras de energia liminal e um único destino, o sistema Arcanius III, onde, segundo dados velados, um santuário Veltrax foi abandonado, após uma falha no ritual de oferenda. Durante a travessia, ele começa a ouvir sons, não da nave, mas da própria consciência. Vozes distorcidas,
Sussurros que não são dele, lamentos que repetem memórias que Loran nunca viveu. Imagens surgem em flashes. Uma jovem caída num altar, olhos arregalados. Um portal pulsante feito de luz líquida. Símbolos que dançam como se tivessem vida própria. Ele entende. A energia liminal não é apenas um recurso, ela conecta. Cada oferenda permanece consciente por tempo indeterminado, atravessando dimensões como ecos de sofrimento aprisionados em um ciclo eterno. O processo não mata, fragmenta. Distribui a consciência da vítima por múltiplas realidades, alimentando os Olemari como se fossem deuses famintos por dor refinada. E Loran, ao interagir com os dados energéticos, começa a ser arrastado para o mesmo limbo. Ele vê sua esposa, ou o que restou dela, um lampejo de consciência, preso entre o tempo e o espaço. Ela tenta falar algo, mas a mensagem se perde. E então ele compreende. Os Veltrax não são os vilões. São cúmplices, servos de uma força que já os consumiu. A verdadeira ameaça é o que vive além do contrato. E se Loran quiser quebrá-lo, terá que cruzar o mesmo abismo onde as almas humanas desaparecem. Mas agora ele sabe o que procurar. O eco da consciência. A última voz antes do esquecimento. O Santuário Veltrax, em Arcanius 3, não aparece em nenhum mapa estelar moderno. Orbitando um planeta morto, sem sinais de vida ou comunicações, ele parece mais um monumento esquecido do que uma instalação ativa. Mas, ao se aproximar, Loran sente um peso, um vazio que não é apenas silêncio, é ausência de existência. Estrutura esculpida em metal vivo e pedra negra pulsa em intervalos, como se ainda respirasse. Portas se abrem sozinhas, reativas à presença de uma consciência humana, como se soubessem que alguém estava voltando. Dentro, não há guardas, apenas corredores repletos de símbolos Olemari que vibram em tons sutis, quase como canções enterradas. Loran ativa seu tradutor neural, mas ele falha. As palavras não são linguagem, são emoções codificadas. Sofrimento, entrega, eternidade. Ele encontra cápsulas, dentro delas, corpos humanos preservados, não mortos, não vivos, em um estado suspenso, presos em um ciclo de quase consciência. Suas mentes, ausentes, devoradas, mas seus rostos contorcidos contam tudo. Eles ainda sentem. E então, no centro da câmara, Loran encontra o núcleo de energia liminal, um espelho de matéria inversa que distorce a própria percepção ao se olhar. Ele vê a si mesmo, multiplicado, divergente, vivendo dezenas de versões do momento que ainda está por vir. É um ritual. Não apenas uma oferenda, uma tecnologia capaz de transformar alma em combustível, usada para alimentar algo muito mais antigo. Um som ecoa, baixo, gutural. Não vem do ar, vem da realidade. Ela range, como se estivesse sendo forçada a manter uma forma ilusória, e então ele entende. A cada oferenda feita, esse santuário não apenas preserva um corpo, ele sustenta uma fenda dimensional, um portal que alimenta o lado de lá, onde os Olemari esperam. A missão agora muda. Loran precisa desativar o santuário. Mas há um custo. Para fechar o ciclo, alguém precisa ocupar a cápsula. E por instantes, ele pensa em aceitar. Quando Loran retorna à estação orbital de Eris, algo mudou. O espaço ao redor pulsa com distorções gravitacionais mínimas, imperceptíveis aos sensores comuns, mas sentidas no sangue de quem passou tempo demais perto da verdade. É como se o próprio vazio estivesse respirando. Ao entrar na câmara central do templo cerimonial, onde as oferendas eram tradicionalmente entregues aos Veltrax, Loran encontra uma figura inesperada, Alta Comandante Sirel, líder da divisão diplomática terrana. Mas seus olhos estão vazios. Ela não o reconhece. Fala como se estivesse lendo um texto antigo, repetindo frases cerimoniais com uma voz monocórdica e profunda, como se 1000 ecos falassem ao mesmo tempo. Através dela, Eris fala, não como planeta, não como estação, mas como entidade.
Uma consciência, viva formada pelo acúmulo de memórias, oferendas e dor. Um parasita cósmico que cresceu entre as fissuras da realidade onde o sofrimento é uma energia tangível e essencial. Eris revela: o contrato não foi proposto, foi implorado pela humanidade. Os Veltrax, ao encontrarem a Terra à beira do colapso biológico, ofereceram a cura. Mas foi a própria humanidade que sugeriu um preço, ainda que inconscientemente. A aceitação da cura criou um eco, um vínculo, uma permissão. Cada sacrifício não era uma obrigação, era um acordo energético selado por bilhões de mentes gratas. E Loran, ele não é exceção. Seu ódio, sua dor, sua busca por vingança, alimentaram Eris. Tornaram-no parte da máquina. Ele não é apenas um agente. Ele é uma chave. E então, pela primeira vez, a estação responde não com tecnologia, mas com emoção. Loran ouve a voz de sua esposa. Ela não grita, ela implora, não destrua, liberta. A linha entre missão e delírio se dissolve, e Loran precisa escolher, seguir lutando, ou entender que a cura tem um custo mais profundo do que a morte. Loran deixa a câmara como quem desperta de um sonho febril. Mas não há alívio, apenas o peso de uma verdade que se recusa a ser esquecida. Enquanto a estação orbital permanece, em sua quietude anômala, ele segue as coordenadas reveladas pela voz de Eris. Elas o levam a uma seção abandonada da estrutura, selada há mais de 100 anos, conhecida apenas como Setor Zero. Ali, entre corredores cobertos de poeira cósmica e sistemas desligados há gerações, Loran descobre os registros originais do primeiro contato com os Veltrax. Mas o que encontra vai além de qualquer briefing oficial. Hologramas antigos revelam reuniões não autorizadas, cientistas desesperados, líderes globais em pânico. E os primeiros testes humanos. Antes de aceitarem o contrato, antes da cura ser amplamente oferecida, os governos da Terra testaram a tecnologia Veltrax em prisioneiros, refugiados e doentes terminais, oferecendo-os voluntariamente para observar os efeitos do processo de transferência. Nenhum retornou. Os dados foram suprimidos, os envolvidos, silenciados, e a verdade enterrada sob décadas de gratidão e milagres médicos. Mas uma última gravação chama sua atenção. Nela, uma mulher encapuzada, com olhos que brilham em tons púrpura, fala diretamente para a câmera. Nós não os curamos. Apenas interrompemos o ciclo, por tempo limitado. A dor é o preço do equilíbrio. E vocês concordaram em ser o alimento. Ela não é Veltrax. Ela é Olemari, uma emissária dos arquitetos do silêncio, entidades que não se comunicam com palavras, mas com ideias cruas, transmitidas por visões e símbolos. Eles não desejam destruição, mas manutenção, um equilíbrio onde o sofrimento de alguns mantém a realidade estável para todos. Loran compreende. O contrato não é apenas um acordo com os Veltrax, é uma aliança antiga com algo muito maior e infinitamente mais faminto. E agora, ele sabe demais. O silêncio de Eris torna-se ensurdecedor. Loran sente como se cada passo dentro do Setor Zero o arrastasse para fora da realidade conhecida. O que antes era uma estação orbital, agora se revela como algo mais antigo e mais vivo. Nas profundezas do núcleo da estação, escondida sob camadas de blindagem e disfarces tecnológicos, ele encontra uma sala circular, banhada por uma luz pulsante, vermelho, púrpura, preto. No centro, flutua uma estrutura biomecânica, semelhante a um útero de metal e ossos, conectado a dezenas de cabos que se estendem para todas as direções da estação. É a verdadeira máquina de transferência. Mas ela não transporta, ela alimenta. Através de registros corrompidos e fragmentos de comunicação Veltrax, Loran descobre a natureza real do ritual. Os corpos não são levados, eles são quebrados, convertidos em energia emocional crua, dor, arrependimento, desespero
que é canalizada para os Olemari. As curas oferecidas à humanidade são apenas subprodutos desse processo, a longevidade. Uma ilusão sustentada pelo sacrifício ritualístico de sofrimento humano. Os Veltrax, longe de serem os mestres, são apenas sacerdotes dessa máquina cósmica. Eles mantêm o culto, conduzem os rituais e colhem a oferenda. Loran percebe que a Estação Eris é mais que um templo, é um coração artificial, bombeando o sofrimento humano para sustentar uma entidade que habita às bordas da realidade, um devorador de sensações, um Deus faminto de silêncio e agonia. E a cada ciclo solar, a máquina pulsa com nova vida, mais um corpo, mais uma alma, mais um pagamento para manter o contrato intacto. Mas agora, com a verdade diante dele, Loran se vê diante da decisão impossível: destruir a máquina e arriscar mergulhar a humanidade em uma era de dor e morte, ou manter o ciclo e carregar nos ombros o fardo de perpetuar o sacrifício. E enquanto contempla a estrutura viva à sua frente, ela o sente e sussurra seu nome. O nome ecoa dentro da mente de Loran, não como som, mas como uma intenção antiga, moldada por algo que existia antes do tempo. A máquina reconhece nele o potencial da quebra e tenta seduzi-lo com visões. Ele vê um futuro onde a humanidade prospera, sem dor, sem perdas, sem doenças. Cidades flutuando sobre nuvens, crianças correndo sob céus limpos, envelhecer se tornando lenda. Tudo, se ele aceitar o contrato. Tudo, se ele calar a verdade. Mas então surgem os ecos, fragmentos de memórias. O rosto de sua esposa, entregue viva ao abismo. O grito que nunca pôde ser ouvido. E os olhos vazios dos que se tornaram oferenda. Loran se levanta. O pulso da máquina acelera. Com um transmissor de pulso gravitacional escondido, ele sobrecarrega os sistemas internos da estação. Alertas disparam. Os Veltrax tentam intervir, mas ele os detém com a frieza de quem já morreu por dentro. Chega de mentiras. Ele sussurra. A máquina estremece, grita, sangra. E então, explode. O núcleo de Eris colapsa, iniciando um pulso energético, que apaga o sistema de transferência em todas as estações irmãs pelo cosmos. A conexão com os Olemari é cortada. Pela primeira vez em quase 2 séculos, não há oferenda. No planeta Terra, os efeitos são imediatos. Hospitais voltam a encher. Doenças esquecidas ressurgem. O milagre da cura se apaga, mas algo desperta. Consciências antes anestesiadas despertam para a verdade, e no lugar do medo, nasce a escolha. Loran, gravemente ferido, flutua entre destroços. Sabe que não viverá para ver o que virá a seguir, mas pela primeira vez, sorri. Porque a humanidade, enfim, é livre para decidir seu destino, com dor, com riscos, com imperfeição, mas livre.